Fala, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco da termoquímica, fazer uma revisão sobre nossa matéria aí desse bimestre, já que nós vamos entrar agora em semanas de prova. Então, nada mais justo do que a gente rever um pouco do que a gente já deu, uma vez que a prova está baseada nas nossas aulas, certo? E nos exercícios que a gente praticou em sala. Tudo bem? Vamos para a nossa aula? Bom, termoquímica, né? Vai ser aí então a nossa parte da termodinâmica que vai estudar trocas de calor durante as transformações, sejam elas transformações químicas ou transformações físicas. E elas podem ocorrer tanto por absorção de energia, de calor, ou liberação de calor. Então, por exemplo, aí, quando a gente coloca uma água na panela, a gente precisa fazer o que para que essa água ferva? A gente precisa dar calor, a gente coloca ela sob a chama, que a gente dá calor para esse sistema e aí essa água vai absorver esse calor, certo? Um exemplo aí de liberação de energia é quando a gente vai queimar a vela. Então a gente acende a vela, ela começa a liberar calor, certo? Então são dois processos diferentes. Também pode ter aí a termoquímica na transformação física. Então vamos pensar aí transformação de um sólido em líquido, líquido gasoso e o processo inverso, gasoso em líquido e líquido em sólido. Então vamos pensar no gelo, água líquida e água gasosa, por exemplo. Então para a gente fazer aí o gelo virar água líquida, nós precisamos fazer uma fusão. E quando a gente precisa transformar a água líquida em vaporização, a gente coloca essa água para ferver no fogão, ela vai vaporizar, certo? Então, quando a gente faz esses dois processos aí, fusão e vaporização, a gente está dando calor. Então, é a absorção de calor para que ocorra essas transformações. Agora, o processo inverso, quando a gente quer transformar esse gás em líquido e transformar a água líquida em gelo, por exemplo, a gente coloca no congelador, a gente está fazendo um resfriamento, a gente está liberando calor, certo? Então, o processo inverso, que é a condensação e solidificação, ocorre por meio da liberação de calor. Mas isso é um processo de transformação física e não química, certo? Equações termoquímicas. Como a gente vai representar uma equação termoquímica? Então, aí, primeiro exemplo, A mais B gerando C mais D. Então, reagente formando produto. No final, a gente coloca o nosso ΔH em quilocaloria ou em quilojoule, joule, caloria. Então, o que se chama de ΔH? É a variação de entalpia. A gente vai rever isso aí mais para frente. Quando esse ΔH é negativo, trata-se de uma reação exotérmica, e quando é positivo, uma reação endotérmica. Também vamos falar sobre isso. A gente pode colocar também o calor direto na reação. Então, quando é endotérmico, está absorvendo o calor, nós jogamos o calor lá nos reagentes. Lá, ó, A mais B mais calor, gerando C mais D. Porque está absorvendo o calor para gerar C e D. Agora, quando é um processo exotérmico, está liberando calor, o calor também é um produto. Então, se eu estou liberando calor, ele vai somar nos produtos. Então, ó, A mais B gerando C mais D mais calor. O calor também é um produto. Está liberando calor quando ocorre essa reação exotérmica. Certo? Agora, a gente viu como se mede o calor nos alimentos. Então, é por meio de um aparelho chamado calorímetro, certo? O que o calorímetro vai fazer? Ele vai fazer a combustão, desculpa, vai fazer a combustão desse alimento, certo? E aí vai ser feito o cálculo da caloria, de quantas calorias possui esse alimento, tá? E como a gente mede a quantidade de calor? Por aquela equaçãozinha lá do macete, que calor é igual a macete, massa vezes o calor específico, que é para cada substância tem seu calor específico, como essa tabelinha aqui, por exemplo, vezes a variação de temperatura, certo? Então, essa equação a gente consegue calcular a quantidade de calor liberada ou absorvida em um sistema. Bom, aqui são algumas conversões. Então, 1 quilocaloria são 1000 calorias. 1 vezes 10 é 3 calorias. 1000 calorias. 1 caloria corresponde a 4,18 joules. Então,
se uma questão pedir para vocês calcular em joules e você tiver todas as unidades em caloria, você vai calcular em caloria, depois transformar para joules. Como? Tantas calorias, x joules, uma caloria, 4,18 joules. Faz apenas uma regra de 3, como a gente viu nos exercícios. Certo? Agora, entalpia. O que vai ser a entalpia? É a medida da quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida num sistema, certo? Sob pressão constante. Só que na prática a gente só consegue medir a variação desse calor, a variação dessa entalpia. E como é que a gente mede a variação dessa entalpia? Vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Agora, em uma reação química aí, ó, vamos olhar esses exemplos aí. Nós temos reagentes formando produtos, certo? Estado inicial reagente, estado final produto, A gerando B. ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então vai ser a entalpia de B menos a entalpia de A. Quando ocorrer uma absorção de calor, nós vamos ter o quê? O reagente mais o calor gerando B, porque é endotérmico. Quando for liberação de calor, vai ser B gerando A mais calor, certo? Então a gente vai gerar o calor no final da reação. Agora vamos ver aí cada um deles. Vamos lá. Processos de reações endotérmicas. Então o sistema endotérmico. O que acontece? O reagente A, ele saiu aqui dessa entalpia, vai fazer esse caminho de reação, vai ocorrer a reação, vai gerar o B produto. Por que é endotérmico? O reagente vai absorver o calor e gerar produto. Então, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Então, quando a gente aplicar aqui na fórmula, ó, se a entalpia do produto é maior que do reagente, então meu ΔH vai ser positivo, maior que zero, porque tem uma absorção de energia durante o processo, durante a minha reação. Agora, as reações exotérmicas. O processo é diferente, né? Porque a gente vai liberar calor. Então, o reagente vai reagir gerando produto mais calor. Então, a entalpia do produto ela é menor aqui, ó, no gráfico, ó, menor que a do reagente. Quando a gente substitui aqui na fórmula, se HP é menor que HR, vai ficar um número negativo. Então, ela é menor que zero, certo? Então, o ΔH é negativo, está liberando calor durante o processo de formação do meu produto. A gente falou de variação de entalpia nas mudanças dos estados físicos. Então, o sentido endotérmico para a direita, sólido para líquido, líquido para gasoso, a gente precisa absorver energia para que as moléculas se movimentem, certo? E aí conseguem se soltar, tá bom? Então, a gente dá energia para que ocorra a fusão e a gaseificação ou vaporização, certo? E o sentido inverso, desculpa, é o sentido exotérmico, precisa liberar calor para ocorrer aí a liquefação e a condensação, como eu falei lá naquele outro slide. Agora, estado padrão. O estado padrão de uma substância vai corresponder ao estado físico e alotrópico mais estável em condições de ambiente de 25 graus Celsius e 1 atm. E toda substância simples apresenta entalpia padrão igual a zero. Bom, equação termoquímica, nós falamos das equações termoquímicas, como elas ocorrem. Então, a gente representa aí, por exemplo, a decomposição da água oxigenada. E aí, não esquecer de colocar o ΔH no final dessa reação. Então, a gente tem que ter ela balanceada, indicar os estados físicos dela, líquido, gasoso, sólido, aquoso, e botar o ΔH da reação. A decomposição da água oxigenada, a gente pode ver aí, ó, é um processo exotérmico, porque tem liberação de calor, é negativo, ó, ΔH é negativo. Então, é um processo, uma reação exotérmica. Agora, a entalpia de formação é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples do estado padrão, certo? Então, se o H0, o estado padrão de H2 e O2 são substâncias simples, é zero, então o meu ΔHI de menos 286 kJ por mol
corresponde ao ΔH da água líquida, certo? Por quê? ΔH é produto, é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, certo? Então é só pegar aí o somatório da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se aqui é zero, então esse somatório vai ser zero, certo? Então vai ser a entalpia da água líquida, que vai ser menos 286 kJ por mol. Aqui nós temos alguns valores tabelados de entalpia de formação de algumas substâncias. Aqui foi o que eu falei para vocês sobre o cálculo de entalpia de decomposição da água. Então vamos ver aqui a decomposição da água oxigenada, certo? Olha, 2H2O2 gerando 2 de água mais O2. Tá? Então a gente tem que fazer a somatória da entalpia do produto, que são a água e o oxigênio, menos a entalpia dos reagentes. Tá? Então, ó, lá na tabela a gente vai ver que a entalpia da água ele vai ser menos 286, certo? Só que são duas moléculas, então é 2 vezes isso mais uma vez, porque 1 de O2. Zero, por quê? O O2 é uma substância simples, então a entalpia de formação padrão é zero. Então, mais 1 vezes zero. Menos ΔH dos reagentes, que é 2 vezes a entalpia de formação da H2O2, que está na tabela, menos 138. Então, a gente resolve essa equação e acha menos 196 kJ por mol. Agora, a entalpia de combustão é a energia que vai ser liberada na combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão, certo? Então, geralmente não, sempre vai ser negativo. O ΔH vai ser negativo para uma reação de combustão, porque calor é liberado. Energia de ligação. A gente viu aí que a energia de ligação é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Só que nos reagentes vai acontecer quebra de ligação. Então, um processo endotérmico. Eu dou energia para o reagente para que quebre a ligação. No produto, vai formar a ligação. Então, o processo é exotérmico. Então, esse ΔH aí no produto, essa energia de ligação do produto, vai ser negativo, certo? Então, é o somatório das energias de ligações, tanto no reagente, tanto no produto, conforme a gente fez as questões em sala. Então, a gente pega aí ΔH do produto, ΔH do reagente, mais ΔH do produto. Lembrando que o ΔH do produto a gente sempre tem que colocar negativo, tá? Então, vamos ver um exemplo? A energia de ligação Hn, kJ por mol, é igual a... Ele quer saber quanto é a energia de ligação de Hn, que não deu. E nós temos aí essa equação aí, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar todas as ligações, como a gente fez em sala. Então, vamos pegar lá. 3H2 mais N2, gerando 2NH3. E aí, ele deu o ΔH. Ele já deu o ΔH, então a gente não vai calcular o ΔH, mas a gente vai jogar esses valores para achar a energia de ligação de Hn, certo? Então, vamos ter aí, a tabela já está nos dizendo quanto vale uma ligação HH, só que nós temos 3, então vai ser 3 vezes 432, mais uma vez de ligação nitrogênio com nitrogênio, que é 942, certo? E no produto nós vamos ter o quê? Nós temos 3 ligações NH vezes 2, porque é o coeficiente estequiométrico, então nós temos 6 ligações NH. Então é 6 vezes Y, a gente não sabe quanto é Y, a gente quer descobrir, mas nós temos o ΔH. Agora a gente vai substituir esses valores na nossa equação. Então como é que fica isso? ΔH é igual ao somatório das energias, sendo que o produto tem que dar negativo, então esse NH tem que dar negativo. Vamos lá, ΔH. A gente viu lá no final da reação que é menos 78. E aí depois a gente fez lá 3 vezes 432 mais 1 vezes 942 mais 6y. Resolvendo essa equação, nós temos que y é igual a menos 386 kJ por mol. Então, uma ligação NH corresponde a menos 386 kJ por mol.
Agora a lei de Hess. Nós falamos aí que a lei de Hess ela leva em consideração o estado inicial e o estado final da minha reação, certo? Ela não leva em consideração as etapas que ocorrem as reações. Então as reações podem ocorrer em várias etapas. Então nada mais é do que o somatório dessas etapas, só que só vai valer o estado inicial e o estado final, certo? Vamos pegar um exemplo aí. Devemos calcular o ΔH da equação A mais B gerando C. O que a gente vai fazer? Nós temos aí essas equações. D gerando A mais K, D mais B gerando M mais K e M gerando C. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa identificar onde está o A, o B e o C. Bom, eu tenho o A no reagente em uma dessas equações? Não. Então eu tenho que inverter a primeira equação. A mais K gerando D. Bom, B. O B já está no reagente. Eu preciso inverter? Não. Então ele permanece. No A, aqui nessa primeira equação, quando a gente inverteu a equação, a gente troca o sinal. Então se aqui o ΔH era positivo, o ΔH aqui vai ser negativo porque a gente inverteu a equação. Aqui na segunda, a gente não inverte a equação, a gente mantém, então o ΔH permanece. E o C precisa estar no produto. Já está no produto, então M gerando C também permanece ΔH3. Certo? Agora a gente vai poder cortar tudo de que tiver igual nos reagentes com produto. Então eu tenho aqui K nos reagentes, K no produto, corta, corta. D no reagente, D no produto, corta, corta. E M no produto, M no reagente, corta, corta. Então vai ficar A mais B gerando C. E qual vai ser o meu ΔH? ΔH é o somatório. Menos ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Certo? Então a nossa equação do ΔH vai ficar essa equação aqui embaixo. Vamos ver um exemplo? Vamos fazer essa equação aí. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, então nós temos aí a oxidação do ferro. Então nós temos uma primeira equação, uma segunda equação, duas etapas, determina a quantidade de calor liberada a 298 kelvins e 1 atm na reação. Então a reação que a gente tem é essa aí de baixo, a última, certo? Para a gente conseguir ter o FeO nos reagentes, eu tenho que fazer o quê? Inverter a primeira equação e trocar o sinal. Então vai ficar mais 64 quilocalorias por mol. Certo? E a segunda reação, preciso inverter? Não, não preciso, porque eu tenho Fe2O3 no produto e já está Fe2O3 no produto. Certo? Então vamos ver a resolução? Vamos lá. A primeira, a gente inverteu, então a gente vai inverter o sinal, certo? Então vai ficar positivo, só que a gente multiplica por 2. Por que a gente multiplica por 2? Porque aqui embaixo, na hora que corta, nós temos 2 de ferro e 3 meios de O2. Então a gente tem que multiplicar isso daqui por 2 para poder encontrar, para poder cortar esses componentes, certo? Então multiplico por 2. Então era menos 64, inverteu o sinal, então vai ficar mais 64, multiplicou por 2, 128. Então é mais 128 kJ. A segunda permanece, menos 196. Agora nós vamos obter a nossa reação, certo? O que a gente cortou e o que permaneceu. Obtivemos a reação final, tudo bem? E o somatório, que vai ser menos 196 mais 128, ou mais 128 mais, abre parênteses, menos 196, fecha parênteses, e soma, menos 78 quilocalorias por mol. Certo? Agora vamos falar sobre o nosso portfólio. Bom, o portfólio vai ter que ser enviado para esse e-mail que está aí na tela, profphcsf@gmail.com. Não será aceito outro e-mail. Bom, vocês vão ter que fazer, como sempre, a resenha das aulas, das videoaulas e das aulas online. Então, vocês vão fazer as resenhas das aulas valendo 6 pontos, é o primeiro trabalho. E o trabalho 2 é a Química na Prática. Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse experimento, como ocorre,
as reações ocorridas, explicar como funciona, baseado nos métodos que a gente já aprendeu, que eu já ensinei para vocês como fazer relatório. Então, esse trabalho vai valer 4 pontos, somando então com mais 6 das resenhas, 10 pontos, certo? É tudo no mesmo documento, então o portfólio é um documento só. Então, trabalho 1, trabalho 2, tá? Não é para enviar separado, é para enviar um só documento com esses dois trabalhos. As resenhas e o mini relatório da aula prática que está nesse vídeo aí do YouTube. Tudo bem? Bom, então boa prova para vocês, se organizem e façam seus trabalhos. Tchau, até a próxima semana.